na linguagem de vocês e serem abençoadas também. Pode ir, crianças. Elas não querem ir, não. Gostaram daqui, né? Tá bom, então fiquem aí. São obedientes, estavam esperando o comando da tia. Meus irmãos, tendo em vista que amanhã nós lembramos a Reforma Protestante, como eu disse, 505 anos, desde que foram acesas as luzes para uma grande transformação no mundo. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos aqui acerca dos pilares da Reforma Protestante. Eu sei que talvez você já ouviu falar de várias questões acerca da Reforma, você já estudou, já leu, já ouviu inúmeros sermões, estudos, mas é sempre importante nós recordarmos e reforçarmos os pilares da nossa fé que estão fincados na pessoa de Jesus Cristo. Então a Reforma, ela teve esse papel de trazer a igreja de volta para os princípios da palavra de Deus. E eu quero então compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Para isso eu peço que abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse que é um versículo comumente lido por muitos e que nós já conhecemos de diversas maneiras, né? Vamos ler do versículo 7 até o versículo 8, esses dois versículos. Atos, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém. Amém. Você já parou para pensar, ou já estudou, ou já leu, já ouviu alguém dizer o que aconteceu nesses últimos 500 anos, ou melhor, nesses últimos 2000 anos, até que esse evangelho chegasse até nós? Será que nós conseguimos ter assim mais ou menos uma noção das etapas, dos processos, das coisas que tiveram que acontecer para que hoje nós pudéssemos estar aqui e olhar para as Escrituras e ver que nós estamos inseridos nesse propósito e no plano de Deus? De fato, é muito difícil nós termos esse conhecimento histórico assim tão completo, tão amplo, tão profundo. Mas aquilo que nos é possível ter e observar, vale a pena a gente analisar e rever e revisitar algumas coisas para que nós possamos realmente reforçar a nossa fé e nos lembrar de que Deus é o Deus da história. Aqui no capítulo 1, versículo 8, nós lemos não mais que uma palavra, apenas, melhor, uma palavra de encorajamento que Jesus Cristo está dando aos seus servos. Jesus não está apenas incentivando os seus discípulos, seus apóstolos, a serem pessoas boas, a pregarem a verdade, a pregarem o evangelho. Mas Jesus está passando para eles aqui, na verdade, é uma agenda de ação. Jesus está dizendo para eles qual deveria ser a agenda deles enquanto eles estivessem na terra, no mundo. Então Jesus está dizendo para eles: olha, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão receber um poder, o poder do alto, o poder do Espírito Santo, prometido por Deus. E por causa do poder que habitará a vida de vocês, então vocês serão testemunhas, que dá a ideia aqui de martirios ou mártires, né? Pessoas que estão dispostas a entregar tudo que têm, até a sua própria vida, se for necessário, para que este evangelho que nós lemos em Romanos capítulo 1, 16, 17, que é o poder de Deus, possa alcançar, aí ele começa, Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É evidente que ainda há muitos lugares que o evangelho não chegou,
Mas se nós compararmos desde quando Jesus deu esta agenda para eles até os dias de hoje, nós percebemos que esse evangelho já rompeu muitas barreiras, ultrapassou muitos obstáculos e assim cumpriu com o seu propósito. E louvado seja Deus, porque nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui. Mas é interessante que quando a gente percebe que Jesus dá esta missão, se você já leu o livro de Atos, você vai ver que até o capítulo 7 de Atos, a igreja estava confortavelmente estabelecida em Jerusalém. O evangelho estava circunscrito apenas àquela região. Os apóstolos e os discípulos, os que foram comissionados por Jesus, estavam ali em Jerusalém. Aqui é um bom lugar, nós temos tudo que nós precisamos, para que sair daqui, né? Mas aí no capítulo 8, Deus permite então que venha a perseguição. E essa perseguição fez com que a semente do evangelho se espalhasse, então, saísse de Jerusalém. E aqueles homens que foram comissionados por Deus foram então por todas as áreas e as regiões próximas dali, levando o evangelho. Então a perseguição foi o vento de Deus para espalhar a boa semente do evangelho. E aí quando a gente percebe, caminhando pelo livro de Atos, a gente percebe então que no capítulo 9 até o capítulo 12, esse evangelho ele rompe barreiras raciais e barreiras geográficas. Ele chega até Samaria, e nós vemos também no capítulo 9 a conversão de Saulo, um judeu que perseguia a igreja, e a sua conversão se dá no caminho de Damasco, da Síria. Também vemos a conversão de Cornélio na Cesareia. Nós vemos também o evangelho agindo com poder e graça em Antioquia da Síria, ou seja, já começa a sair de Jerusalém. No capítulo 13 até o 14, nós vemos a primeira viagem missionária de Paulo, que ele vai para a Galácia do Sul, para Antioquia, Listra, Derbe e Icônio, e ele começa a plantar igreja, formar liderança. Capítulo 16 a 18, a segunda viagem missionária de Paulo, que agora ele vai para a Macedônia e também para a Acaia. Depois, capítulo 19 até o 20, nós vemos a terceira viagem missionária de Paulo, que começa ali na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor, e depois ele vai para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis, melhor. E Paulo ainda tinha o desejo, numa quarta viagem missionária, para ir para a Espanha e depois para Roma, que na concepção de Paulo era o limite de todo o Ocidente, onde que ele queria era levar o Evangelho. Então, quando a gente percebe o livro de Atos, a gente percebe que o livro de Atos ele vai caminhando para o final, com Paulo preso em Jerusalém. E depois ele é levado para Cesareia, e ele fica em Cesareia por 2 anos, e quando então ele vai para ser julgado, ele, como tinha o título de cidadão romano, ele opta para ser julgado em Roma, por César. Ele apela ao imperador, e era plano de Deus que Paulo fosse para Roma, porque ali em Roma ele poderia pregar para a guarda pretoriana do imperador, ou seja, uma guarda de elite composta por aproximadamente 16 mil soldados que tinham acesso às grandes classes e à grande sociedade de Roma. Então a visão de Paulo, que Deus deu a Paulo, era uma visão de que o evangelho, esse poder de Deus, iria passar pelos muros dos palácios de Roma e chegaria aos corações daquelas pessoas que dificilmente de outra forma poderia chegar ali. Então essa perseguição, ela foi o vento que começou a espalhar, só que essa perseguição, ela começou a aumentar de forma exponencial, e foram levantados outros imperadores, como César Augusto, que foi o imperador quando Jesus nasceu, Tibério César, que era o imperador quando Jesus foi crucificado. Depois nós vemos que Nero assumiu no dia 10 de outubro de 54 depois de Cristo, e reinou até o ano 68, foi quando ele se suicidou-se, melhor, eu acho que é isso, né? Suicidou-se. Se suicidou, está errado, suicidou-se. E esse Nero foi o louco que pôs fogo em Roma e culpou os cristãos, e que crucificou os cristãos, e que pôs fogo nos cristãos. Então a perseguição foi aumentando. No ano 70, o imperador Vespasiano,
dá ordem para o seu general Tito de entrar em Jerusalém, destruir o templo, sacrificar animais impuros no altar, envergonhar os judeus. E ali começou então a dispersão dos judeus, que durou até 1948. Então a perseguição, meus irmãos, só foi aumentando. Esse mesmo imperador Vespasiano, no dia da inauguração do Coliseu, em um só dia, ele matou 10.000 crentes. Foi uma carnificina, foi um genocídio, foi uma coisa terrível. Então, ser crente naquela época, confessar Jesus e levantar a bandeira do Evangelho, não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa muito simples de se fazer, como nós temos nos dias de hoje. E essa perseguição só vai aumentando. E os imperadores que se seguem vão massacrando o cristianismo, como o imperador Marco Aurélio, o Sétimo Severo, Décio, Diocleciano, que sob este, inclusive, é que veio a mais cruel e terrível perseguição contra os cristãos. Os cristãos passaram, então, a ser torturados, mortos afogados, crucificados, queimados vivos, mortos a pauladas, jogados às feras, jogados de cima dos montes. E alguém disse com muita propriedade que o sangue dos mártires tornou-se a sementeira do Evangelho, porque quanto mais pessoas morriam por causa de sua fé, mais pessoas eram convertidas ao Evangelho. E aí vem o ápice de toda a perseguição, no ano 81, foi quando Domiciano assumiu então o império, e foi esse que mandou João para a ilha de Pátimos, exilado, com a intenção de matá-lo, e a perseguição comia solto em toda aquela região. Meus irmãos, o cristianismo, ele passou por um momento muito tenso nesse período de perseguição. Mas é incrível que mesmo diante de tudo isso, o Evangelho foi caminhando, porque aquilo que Lutero leu e que desceu ao seu coração, o justo viverá pela fé, e o que Paulo escreveu, que a nossa fé está baseada num Cristo que vive e reina poderosamente, e que nesse Evangelho nós somos mais que vencedor. Então Cristo foi permitindo que a sua igreja passasse por tudo isso, mas que o Evangelho continuasse como o poder de Deus, como uma dinamite, rompendo barreiras, rompendo preconceitos. Aí chegou então o início do quarto século. No ano 312, quando Constantino era imperador, Constantino ele tinha uma batalha a ser travada no dia seguinte, e ele estava temeroso. E ele disse então que recebeu uma visão. A visão tinha a letra X e a letra P e uma cruz. E na sua visão ele via as seguintes palavras: com esse sinal vencerás. E ele foi para a batalha no dia seguinte e ele venceu aquela batalha. Alguns historiadores dizem que foi aqui que Constantino se converteu. Tanto que no ano 313, então ele proclama o Edito de Milão, que declarava o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Por um lado, isso foi bom, porque a perseguição cessou. Os cristãos agora podiam construir seus templos. Os bens que foram sequestrados pelos imperadores anteriores foram devolvidos. Eles agora não precisavam mais viver escondidos. Porém, esse tipo de decisão trouxe também um enorme prejuízo à igreja, que foi quando a igreja começou a se desviar dos santos caminhos de Deus. Antes, a pessoa tinha que ser convertida para entrar na igreja, mas agora, com esse Edito de Milão, as pessoas entravam para a igreja para terem os benefícios do Estado, porque o Estado controlava a igreja. Então as pessoas entravam com todos os seus paganismos, crendices, misticismo, sincretismo religioso, com todos os seus pecados, todas as suas imagens, todos os seus ídolos, e as coisas começaram então a levar a igreja para longe da presença do Senhor. A política começou a criar também raízes dentro da igreja e desenvolveu ali uma disputa religiosa e também política dentro da igreja. As principais cidades como Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia da Síria e até Jerusalém disputavam para ver quem iria ser a cidade daquela região, a líder daquele império. Tanto que esse desvio foi tão forte, irmãos, que no ano 604, o imperador Augusto Focas declarou o bispo de Roma, Gregório I, como bispo universal da igreja.
Mas Gregório disse: eu não posso aceitar esse título, porque esse título é único e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, e quem aceitar esse título tem que ser considerado como um anticristo. Mas esse mesmo imperador, no ano 607, nomeou então Bonifácio III, bispo de Roma, e esse aceitou ser o bispo universal de toda a igreja, e é aqui que historicamente começa então a tradição, a instituição do papado. A igreja então começa a se desviar do evangelho, da verdade, do caminho, da pureza das escrituras. As heresias começaram a entrar para a igreja, como o purgatório, o culto aos mortos, a adoração a Maria, as imagens, o confessionário, a missa, que é um sacrifício repetitivo da vida de Jesus, a transubstanciação, enfim, tantas outras coisas começaram a entrar para o seio da igreja, que essa igreja então se distanciou da presença de Deus e do centro da vontade de Deus. Essa igreja agora não passava mais fome, essa igreja agora não tinha mais dificuldade financeira. Financeiramente a igreja estava saudável, mas teologicamente essa igreja estava moribunda, estava doente, estava morta. E foi nesse período chamado período da Idade das Trevas, ou Idade Média, ou período da Escolástica, é que então começaram também os grandes debates teológicos. Por exemplo, os gregos, nós bem sabemos que eles não acreditavam na criação, nem na encarnação de Cristo e nem na ressurreição. O pensamento grego, a filosofia grega havia atingido ou influenciado o evangelho e a própria igreja. Então, havia dentro da igreja um questionamento acerca da cristologia. Quem é Jesus Cristo? A doutrina de Cristo começou a ser atacada devido à influência desse pensamento grego. Tanto que houve um presbítero em Alexandria, chamado Ário, que começou a pregar que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo não era coigual, coeterno e consubstancial com o próprio Deus, que Jesus Cristo era apenas um personagem da história, ele não fazia parte da Trindade. Então foi aqui que Constantino convocou o primeiro sínodo universal da igreja, que nós chamamos de Sínodo de Niceia, no ano 325, para tratar exatamente da cristologia de Jesus Cristo, ou seja, da doutrina de Cristo. Então, Atanásio, que foi um grande teólogo, estudioso das Escrituras, em debate com esse Ário, deixou bem claro, firmado, que o pilar do cristianismo para nós é que Jesus Cristo é Deus, e Ele reina eternamente, Ele é o verdadeiro Deus. Mas se não bastasse, no ano 381 foi necessário convocar outro concílio, o concílio de Constantinopla, para agora enfatizar a humanidade de Jesus, que Ele é Deus e é perfeitamente humano. Primeiro, que Jesus não era humano, agora que Jesus não é Deus. Então aqui nós vemos que esses debates eram necessários para que o Evangelho continuasse a seguir o curso correto. Melhor, primeiro a divindade, agora questionam a humanidade de Jesus. E aí vem no ano 418, o Sínodo de Cartago, quando surgiu um personagem chamado Pelágio. Pelágio começou a ensinar que os homens, eles não haviam sido atingidos pela queda de Adão, que todos nós estávamos como era Adão antes da queda, que nós, portanto, tínhamos o poder de decidir acerca do nosso destino espiritual, que nós podíamos escolher Deus ou rejeitar Deus, que nós podíamos rejeitar o céu ou aceitar o céu, aceitar a salvação ou então perder a salvação. E aí Deus levanta um homem chamado Agostinho de Hipona, e este homem, com muita autoridade, o nome de Jesus, mostra que a salvação é exclusivamente pela graça, que o homem não escolhe Deus, é Deus quem escolhe o homem, que não é salvo pelos seus méritos, mas apenas pela graça de Deus, que é a principal estaca da doutrina da salvação, que nós somos salvos apenas pela graça de Deus. No ano 451, concílio de Calcedônia, vai tratar agora da pessoa da divina humana de Jesus Cristo. Antes, uns diziam que Jesus Cristo não era humano, outros diziam que Jesus Cristo não era Deus, e agora duvidaram se as duas naturezas estavam juntos. Então, nesse concílio da Calcedônia,
nós vemos que há um debate para dizer que Jesus Cristo, ele é tanto homem quanto mulher, desculpa, irmãos, tanto homem quanto Deus, e habita em uma só pessoa, e quem tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo está aqui agora em nosso coração, ele está aqui em nosso meio, você crê nisso? Mas ele está também lá ao lado de Deus intercedendo por nós. Então, Jesus em espírito está aqui, mas na sua carne, no seu corpo, ele está lá sentado. A natureza humana está glorificada. Jesus está lá sentado ao lado de Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, mas espiritualmente Jesus está aqui e Jesus está em todo lugar, porque ele tem duas naturezas. Muito bem, irmãos. E aí, chegando um pouco perto da reforma, nós vemos que algumas coisas aconteceram para preparar a reforma protestante. No pano de fundo que nós percebemos aqui do século XIV até o século XVI, a Europa viveu um movimento em um período muito interessante que nós conhecemos como Renascença. E ela surgiu no norte da Itália. Foi um momento assim de uma explosão intelectual e cultural, onde as artes, as pinturas, as poesias, tudo realmente se multiplicou. E esse movimento trouxe contribuições para a reforma, porque esse movimento tirou das mãos da igreja a economia, a filosofia, as artes, a ciência, a política, a religião. Ou seja, a igreja tinha tanto poder e concentrava tanto poder que a igreja que decidia se aquela arte era uma arte que podia ser colocada de forma pública ou não, se você podia ou não ter uma arte na sua casa. Então ela se envolvia na arte, na política, nas finanças, em todas as áreas da sociedade. E o movimento do renascentismo, ele tirou isso das mãos da igreja, de modo que acabou também aquela questão do feudalismo, em que tudo tinha que passar pelas mãos de um senhor, e aí surgiu o capitalismo. E outra coisa que cooperou para a implantação da reforma foi que em 1450, Johann Gutenberg inventou a imprensa na Alemanha. Isso foi uma coisa extraordinária, irmãos, porque a imprensa é que facilitou com que todas as doutrinas e as teologias que os reformadores estudavam e apresentavam, é que isso chegava às demais vilas e cidades. É como se fosse a nossa rede social hoje, a internet. Então, a imprensa daquela época está para aquela época como a rede social, a internet está para nós hoje. As notícias são rápidas, chegam onde tem que chegar. Então, tudo isso Deus preparou para que acontecesse a reforma. E nesse tumulto todo, nessa mudança toda, Deus sempre levanta homens convertidos. Amém? Deus nunca deixou de levantar pessoas comprometidas com Ele para mudar a história. Por exemplo, Deus levantou John Wycliffe na Inglaterra. Deus levantou John Hus na Boêmia. Deus levantou Savonarola na Itália, Martinho Lutero na Alemanha, João Calvino em Genebra, Zwingli em Zurique, na Suíça. Deus sempre levanta homens em tempos difíceis para que esses homens sejam como instrumentos nas mãos de Deus. Homens que esses também foram perseguidos, como John Wycliffe na Inglaterra estava traduzindo a Bíblia do alemão para o inglês, a ponto de colocar a Bíblia à disposição de todos, mas ele não pôde completar por causa de muitas complicações de saúde, ele acabou morrendo, e aí os seus discípulos terminaram a sua tradução. Nós vemos também no caso de Joe Hus, que viveu também piedosamente por Deus e foi queimado vivo na fogueira por causa da sua fé. Nós vemos também o caso de Savonarola, que também morreu queimado vivo em 1498, e a gente percebe então que Deus foi preparando tudo para o surgimento da reforma. Foi quando então Martinho Lutero, monge agostiniano, homem religioso ao extremo, homem que era místico,
que se autoflagelava, que frequentava o confessionário todos os dias. E conta-se que o padre já não aguentava mais ouvir Martinho Lutero, porque todo dia ele ia lá, contava a mesma coisa, e o padre disse assim: Lutero, não venha mais aqui, só venha aqui quando você pecar. Porque ele se julgava tão puro, tão santo, e que esse padre falou assim: não venha mais. Mas aí Deus tocou a vida desse homem, quando ele leu Romanos 1,17. Vamos falar? O justo viverá por fé. Foi isso que libertou o coração das cadeias da religião. Seus olhos se abriram, seus ouvidos se abriram, seu coração foi quebrantado, e esse homem então se entregou por completo a esse Deus maravilhoso, e Deus fez em Martinho Lutero aquilo que ele já fez em milhões e milhões de pessoas, transformou sua vida. A graça do Senhor o alcançou, o evangelho chegou no coração de Martinho Lutero. Pois bem, irmãos, caminhando aqui para o encerramento desse pano de fundo importante, a Igreja Católica agora passa por um problema sério, e ela precisa de dinheiro para terminar a reforma da Basílica de São Pedro, muito dinheiro. Então o Papa, ele envia emissários por toda a Europa para arrecadar dinheiro. E um chega na Alemanha, chamado Tetzel, e ele vai vender indulgências. Indulgência significa perdão, graça. E ali, é claro que Lutero não concordava com aquilo, achou aquilo um absurdo e provou biblicamente que não se podia fazer isso. E então ele vai até aquele lugar que muitos falam Castelo de Wittenberg, ou então Igreja de Wittenberg, e ele fixa na porta, no mural daquela igreja, as suas 95 teses contra todos os desvios da igreja até aquele momento. E alguém uma vez me perguntou, e eu também achei interessante, por que será que ele fez isso no dia 31 de outubro? É porque no dia 1º era dia de todos os santos, e as pessoas iam para a igreja, e o mural da igreja era o lugar de ser bem informado. Ali era o lugar onde as pessoas tinham notícias do que estava acontecendo no mundo, até onde eles podiam chegar. Todas as informações necessárias ali. Então ele pôs exatamente no lugar certo, e todas as pessoas que passavam lia. Então aqui nós vemos o início da Reforma Protestante. Lembrando, meus queridos irmãos, que a Reforma, ela não foi uma inovação, mas foi um retorno ao cristianismo puro e simples. Puro e simples. Lutero e os reformadores não trouxeram nada de novo. Eles apenas falaram para a igreja: igreja, acorda, desperta, vamos voltar ao puro e santo Evangelho de Deus. Então, quais foram os pilares da reforma que nós podemos celebrar hoje? Eu quero compartilhar aqui os 5 pilares. O primeiro é sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 está escrito: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, é importante lembrar que naquela época as pessoas eram ignorantes, as pessoas não sabiam ler, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, só os sacerdotes tinham acesso à Bíblia, e mesmo assim eles não liam, porque eles não se interessavam em conhecer. A filosofia era o que comandava, então era muito fácil enganar as pessoas, existia uma facilidade de passar coisas que não eram verdadeiras, e as pessoas acreditavam, porque vinham de sacerdotes, vinham de pessoas que tinham uma autoridade espiritual. Então a reforma, ela veio fazer o quê? Veio trazer instrução, tirar o povo das trevas, trazer luz, abrir o coração das pessoas. Por isso que quando Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, 16, 17, nós temos que entender que isso aqui deve ser a base da nossa fé em relação às Escrituras, quando ele falou: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É essa palavra inspirada, infalível, eterna, inerrante, que deve fazer parte da nossa vida, que deve nos guiar, nos orientar, que deve dirigir a nossa vida, que deve nos ajudar a olhar para a direção certa, a confiar na pessoa certa, a descansar na pessoa certa. E é essa palavra, meus irmãos, que nós temos que sempre bater nessa tecla. É a nossa única regra de fé e prática. Nós não cremos em revelações além da Bíblia. Nós não cremos em profecias dadas por homens. Nós não vamos atrás de achismos, ou de profetadas, ou de ideologias, ou de coisas que o homem imagina na sua mente. Mas nós, quando queremos saber e conhecer e experimentar a boa vontade de Deus, nós recorremos às Sagradas Escrituras. Porque eu e você, quando estamos doentes e compramos um medicamento, o certo era o quê? Pelo menos a gente saber para que aquele medicamento serve, quais são os seus efeitos colaterais, quando que eu começo, quando que eu termino, qual dosagem que eu tenho que tomar. Você não pode tomar o medicamento A e ir lá consultar a bula do medicamento B, aguardando que o medicamento A vai fazer aquilo que o medicamento B está dizendo. Entendeu isso? Mais ou menos, né? Da mesma forma, você não pode ter em suas mãos o medicamento que pode curar a nossa alma, o nosso coração, e recorrer ao medicamento das revelações além da Bíblia, das profecias humanas, dos achismos, das interpretações totalmente equivocadas. A igreja, na época de Martinho Lutero, ela não ensinava as Escrituras, ninguém entendia o que se falava no altar da igreja. A Bíblia não tinha essa facilidade que nós temos hoje de tê-la em nossas mãos. As pessoas acreditavam no que era falado, e como a maioria não sabia ler, assim era a vida. Então, o que a reforma fez? Trouxe de volta as Escrituras, somente as Escrituras. Não é as Escrituras, ou melhor, não são as Escrituras, mas o livro do fulano de tal. Não são mais Escrituras, mas o comentário do pastor tal. Não são mais as Escrituras, mas o dicionário tal. Não, somente as Escrituras. Você pode até ter em sua casa Bíblias de estudo, recomendo que tenha, mas não se atenha aos comentários e às notas explicativas que estão no rodapé, porque aquilo ali foi escrito por homens. Se atenha no texto sagrado e peça ao Espírito Santo para quando você estiver lendo as Escrituras, que aquela palavra salte aos seus olhos e desça ao seu coração, porque é esta palavra que é a nossa bula, que é o nosso guia, que é o nosso mapa, a nossa bússola. E nós estamos vendo, irmãos, que a cada dia que passa, muitos estão deixando de lado a Bíblia, estão correndo atrás de palavras de efeito, de palavras que enchem o coração de satisfação, e poucos estão consultando as Escrituras. Oxalá que Deus nos ajude a colocar a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, no lugar devido, e que ela jamais saia dali. Mas há o segundo pilar da reforma, sola Christus, ou somente Jesus Cristo. Hoje em dia também é muito comum a gente ver muitos crentes aí politicamente corretos, dizendo que nós não devemos pregar o evangelho da salvação, pregar o arrependimento, porque as pessoas se sentem ofendidas, que nós não podemos mais falar sobre Jesus Cristo, porque cada um tem o seu Deus e nós devemos respeitar isso, porque muitos dizem assim, o que importa é ter religião, o que importa é ser sincero, o que importa é ser honesto e crer em alguma coisa, porque no final tudo vai dar certo. E muitos estão politicamente deixando então de falar de Jesus Cristo para não perder a amizade, para não ficar de mal com a pessoa. Mas a Bíblia é clara quando ela diz e quer dizer que Jesus Cristo não é uma porta, Jesus Cristo é a única porta, que Jesus Cristo não é um caminho, mas Ele é o único caminho, que Jesus Cristo não é uma verdade, mas Ele é a verdade, que Jesus Cristo não é uma vida qualquer, mas Ele é a vida.
Jesus Cristo não é um Salvador, Ele é o único Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o nosso único mediador entre nós e o nosso Deus. O evangelista João, escrevendo no capítulo 1 de sua carta, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nota, meus queridos irmãos, outra coisa que a igreja cristã hoje, a igreja evangélica hoje, no Brasil e no mundo, deixou de lado é essa fé em Jesus Cristo. É o culto cristocêntrico. É lamentável quando a gente vê e percebe, ainda mais esses últimos meses, quantas igrejas sonegaram o culto a Deus e colocaram o homem no centro do culto. Quantas igrejas deixaram de adorar o Deus verdadeiro, idolatraram o homem, tirando Cristo da sua adoração. Por isso que nós devemos sempre crer nisso, irmãos. É Cristo, somente Cristo. Não é Cristo mais a igreja, não é Cristo mais a denominação, não é Cristo mais o pastor, mais o missionário, mais o bom pregador, não é Cristo mais alguma coisa, não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais as boas obras, é somente Jesus Cristo. Só Ele pode dar a salvação, só Ele pode dar a vida eterna. E saiba disso, que em determinados lugares, igrejas, que um dia você for, e se você pregar lá sobre isso, você vai ser olhado com desconfiança, porque há muitas igrejas da moda, há muitas igrejas de oba-oba. Esses dias, às vezes, eu vi igreja lá com danças, com fogo, né? Eu já vi isso em circo, para atrair multidões. E onde Cristo fica? Então a reforma, ela veio para abrir os nossos olhos, para desvendar nossos olhos, para nos tirar das trevas e colocar Cristo no seu devido lugar. Mas há um terceiro pilar que é muito importante. Nós já vimos somente as Escrituras, somente Cristo, e também o terceiro é sola gratia, ou seja, somente a graça. Em Efésios 2, versículos 7 a 9 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se tem uma doutrina que tem sido atacada muito recentemente, inclusive com alguns personagens que passaram pela nossa igreja aqui, é a doutrina da graça. Porque há muitas pessoas que se recusam a acreditar que elas não precisam fazer nada para serem salvas. Há pessoas que se recusam a acreditar que elas não são competentes ou capazes de cooperar com Deus para a sua salvação. Então, quando nós ensinamos a doutrina da graça, que tudo é graça, é por graça de Deus, é que nós somos salvos, essas pessoas se sentem ofendidas. E algumas saíram daqui porque não aceitaram essa doutrina, porque discordam dessa doutrina, porque acham que são capazes de gerar fé em seu coração, que são capazes de dizer, sim, eu posso escolher a Deus, como ensinou Pelágio lá no passado, que nós caímos, mas a queda não nos afetou, que nós somos tão parecidos com Adão antes da queda, e muitos ainda creem nisso. Há muitos que creem no livre-arbítrio, por exemplo, que são capazes de escolher a Deus, que são capazes de escolher o bem. Ora, o livre-arbítrio, o que é? A capacidade de escolha. Então, se a pessoa tem o livre-arbítrio, por que ela não escolhe, não consegue escolher não pecar? Se o livre-arbítrio existe, então a pessoa tem que dizer assim, pecado, eu não vou pecar e pronto. Mas o que a gente sabe que acontece conosco? Pecamos por pensamento, pecamos por palavras, pecamos por ações. O livre-arbítrio acabou lá no Éden. O que nós temos é livre agência. Deus nos permite escolher, Deus nos permite sim tomar decisões, mas quanto à salvação eterna, não.
Isso é obra de Deus, do início ao fim, é graça de Deus, somente graça. A salvação não depende de nós. A Bíblia diz que eu sou corrompido da cabeça aos pés, de dentro para fora, de fora para dentro, que a minha inclinação da minha carne é uma inimizade contra Deus, que minha justiça, a Bíblia fala, que é como trapo de imundícias, que eu sou sujo, corrupto, depravado e por isso condenado. A Bíblia diz que eu sou filho da ira de Deus, que eu estou morto em meus delitos e pecados, e por isso eu não posso escolher a Deus, porque o pecado me domina, o pecado me segura. Ou seja, ou Deus me salva ou eu pereço, ou Deus me salva pela sua graça, ou não há esperança para mim, ou Deus me chama pelo seu amor e pela sua misericórdia, aplica a sua salvação, ou o meu destino é o inferno. Tudo pela graça. Assim como naquela época, estamos vivendo também uma época estranha nos dias de hoje, em que muitas pessoas estão dizendo isso. Não, tudo bem, Deus é maravilhoso, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso que é graça, irmãos. Graça é o quê? Favor e merecido. Graça é favor e merecido, mas por causa do pecado do orgulho humano, o orgulho humano não aceita a graça de Deus, porque nós merecemos o quê? Juízo. E o que Deus nos dá? Misericórdia. Nós merecemos condenação, e o que Deus nos dá? Justificação. Nós merecemos o inferno, e Deus me leva para o céu, Deus me dá a vida eterna. Isso é graça. Então não fique com medo de falar das suas convicções de fé. Para aqueles que estão colocando em dúvida a obra salvadora de Deus na nossa vida. Há um quarto pilar aqui que a reforma trouxe também. Sola Escritura, sola gratia, sola Christus, a memória está fraca hoje. E sola fide significa somente a fé, somente a fé. Foi exatamente esse texto, como eu já falei aqui algumas vezes, que fez com que Lutero fosse convertido. Quando ele diz que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Significa que um morto ele não pode fazer nada, a não ser apodrecer e virar pó. O morto não tem vontade, o morto não tem desejo, o morto não sabe tomar decisões, o morto não sabe o que é bom ou ruim para ele. Esse morto, está inerte. Então é impossível que este morto provoque ou gere alguma coisa no seu coração. E aqueles que são contra a doutrina da salvação pela graça usam como argumento de que não, eu posso ter fé, gerar fé dentro de mim, e aí quando eu gerar fé dentro de mim, Deus na sua presciência vai olhar para mim e vai dizer, então você gerou fé, ótimo, então agora eu vou te salvar. Como que um morto pode gerar alguma coisa? Por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, fé, não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele nos vê morto. E aí Ele coloca a centelha da fé dentro de nós. Ele que vai lá e coloca essa centelha no nosso coração, e essa centelha, no capítulo 2, versículo 1 de Efésios, diz, Ele vos deu vida, estando vós, o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. A ação de dar vida é de Deus, a obra da vivificação é de Deus, a obra da regeneração é de Deus. Somente quando Deus coloca a chama da fé no coração daquela pessoa que estava morta, é que essa pessoa agora, cheia da presença do Espírito Santo, responde ao chamamento eficaz pela fé em Cristo Jesus. Mas na época, no período da reforma, as pessoas acreditavam que elas podiam ser salvas pelas suas obras, pelos seus próprios méritos,
pelos seus sacrifícios, por suas ofertas, pelo seu próprio esforço, ou então pela compra do perdão, das indulgências. E aí os reformadores se levantaram e foram levantados por Deus, dizendo que não, a salvação não é conquistada pela obra, a salvação é pela fé, e não é fé mais obra, mas é somente fé, não é fé mais religiosidade, é somente fé, não é fé e mais alguma coisa, mas é fé somente e exclusivamente em Deus, porque Ele planejou, Ele executa e Ele garante essa fé e essa salvação no coração de todo aquele que crê. Por isso que nós cremos, que é somente pela fé. Romanos 3:28 está escrito: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3:28. Por isso, meus irmãos, a salvação é recebida pela fé. Imagine você como um mendigo, assentado à beira do caminho, todo empoeirado, todo sujo, todo fraco, todo desprezado, e de repente um rei glorioso se apresenta na sua presença e estende a mão e oferece para você um valiosíssimo presente. E aí você, pela fé, estende a mão e recebe. Já aconteceu com você, de às vezes uma pessoa chegar para você assim do nada: aqui, ó, toma, é para você. Aí você olha assim: você está brincando, é pegadinha. Já aconteceu isso com você? Não, você não está acreditando. Pois é, nós somos como esses mendigos. Jesus é o Rei, e Ele veio e nos ofereceu o maior de todos os presentes. Qual é? A vida eterna. E como que nós recebemos isso? Pela fé, somente pela fé. E em último lugar, o último pilar que a reforma protestante trouxe também, que estava perdido naquela época, era soli Deo glória, ou seja, somente a Deus a glória, somente a Ele a glória. Em Romanos 11, versículo 36 está escrito: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós cantamos esse versículo, lembra? A Ele a glória para sempre. Amém. Nós vivemos, irmãos, em um século humanista, antropocêntrico, antroidolátrico, em que o homem está no centro, em que o homem quer receber toda a glória, em que o homem quer ser o principal personagem da história. Nós estamos em uma época, em um século, em que os servos se tornaram senhores, em que os humildes se tornaram arrogantes, em que os que deveriam servir estão buscando coisas para serem servidos. Nós vivemos uma época em que o homem quer roubar a glória de Deus, mas a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então toda a glória dada ao homem é vanglória, é idolatria, é abominação a Deus, porque Ele não divide aquilo que é dele com o homem. E é por isso que nós cremos que Deus planejou, executa e garante que todas as coisas deem glória a Ele, do animal marítimo ao animal que vive nas florestas, dos seres espaciais, aqueles que estão até nas profundezas da terra, aqueles que habitam no universo e aqueles que andam sobre a face da terra. Tudo converge para a glória de Deus, porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas nós, a exemplo do que acontecia no período da reforma, estamos vendo isso. Como eu disse, muitos cultos onde Deus não é mais adorado, muitos cultos em que Deus não é mais glorificado, muitos cultos em que o homem é o centro, em que as vaidades humanas é que prevalecem e não a vontade de Deus. Meus irmãos, em conclusão, um lema
muito importante da reforma, que a reforma deixou para nós, é: igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. A igreja, ela sempre vai ser tentada a seguir por atalhos, por descaminhos, por situações e situações que possam levar a igreja a um desvio da verdade. Hoje, nós lutamos contra o liberalismo teológico, em que muitos teólogos liberais querem desacreditar a Bíblia em muitas questões que para eles isso é apenas uma fantasia. Nós vivemos também o perigo do sincretismo religioso. Como eu disse, não importa se você está vivendo uma vida totalmente diferente do que a Bíblia ensina, importa que você crê em alguma coisa, importa que você segue alguma coisa, importa que você tenha uma religião. Isso então vai trazendo para o seio da igreja muita coisa que a Bíblia não permite. Nós estamos vivendo uma época de uma ortodoxia morta. Pessoas que conhecem a fundo as Escrituras, não para conhecer a Deus e nem para ser transformado por elas, mas para debater com o outro, para discutir com o outro, para apontar o erro do outro e para dizer que ele está num patamar espiritual melhor do que o outro. Então nós vivemos uma época de ortodoxia morta, e nós sabemos que essa ortodoxia morta, ela gera mais prejuízo que qualquer tipo de benefício. Nós precisamos trazer de volta a ortodoxia sadia, aquela em que nós olhamos, observamos, aprendemos e aplicamos primeiro a nossa vida, para depois ajudar o outro. Nós vivemos uma época em que nós precisamos voltar também à ortopraxia, que é a prática daquilo que nós ouvimos e aprendemos. Muitas vezes nós temos visto também, infelizmente, muitos irmãos nossos que não estão praticando aquilo que a palavra de Deus diz, e por isso estão fracos, estão desanimados, estão descaminhados por aí, estão seguindo caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. E por fim, irmãos, o que nós podemos dizer é que nós precisamos de uma nova reforma, de uma nova reforma. E não é aqui anular a primeira reforma, não é trazer conceitos novos, não é inventar a roda, não é descobrir o fogo, não é a gente aqui querer inovar, mas é voltar ao primeiro amor, é voltar aos princípios basilares do cristianismo, é voltarmos àquele evangelho que Jesus Cristo comissionou seus discípulos quando ele estava sendo elevado às alturas: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, é que nós hoje precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual na nossa vida. A igreja do Senhor precisa voltar novamente para o Senhor. Nós precisamos revisitar esses pilares com temor e tremor. Senhor, será que as Escrituras têm sido de fato a minha única regra de fé e prática na minha vida? Ou eu tenho confiado em algumas outras coisas? Senhor, eu tenho de fato Jesus Cristo como meu único Redentor e meu Salvador? Ou eu tenho confiado em algumas outras pessoas? Senhor, eu confio em Ti a ponto de crer que eu sou salvo porque o Senhor, pela Sua graça, decidiu me salvar? O que eu tenho é puramente graça? Senhor, e eu me aproprio dessa graça pela fé, mas não uma fé histórica, não uma fé temporal, não uma fé intelectual, mas uma fé que expressa confiança no Senhor, e por isso eu me aproprio da Sua palavra. E por último, Senhor, eu estou vivendo para a Sua glória, eu estou vivendo para glorificar o Senhor, porque, irmãos, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glória de Deus.
No nosso catecismo de Westminster, a primeira pergunta diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é gozá-lo e glorificá-lo eternamente. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, tudo o que você fizer, meu irmão, faça para a glória de Deus. No seu trabalho, dê glória a Deus. Na escola, viva para a glória de Deus. Com seus amigos, viva para a glória de Deus. Tenha relacionamentos para a glória de Deus. Glorifique a Deus, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para a glória dele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nosso coração esta palavra. Agradeço a paciência dos irmãos de nos ouvirem por quase uma hora, mas eu acredito que Deus falou alguma coisa ao seu coração, que Ele nos ajude. Eu quero convidar você a ficar em pé, chamar o Ministério de Louvor aqui à frente.